Olá, boa tarde. Estou vendo que tem bastante gente já entrando agora às 17 horas. Gostaria de agradecer o tempo aí de todos vocês, tá? Queria me apresentar. Meu nome é João, faço parte aqui da equipe de treinamentos da KPMG. Hoje a gente vai, na verdade, fazer um bate-papo sobre o IPO com um dos nossos sócios, o Caio, que é um especialista na área. Algumas pessoas aí vêm requisitando esse encontro com a gente para tirar algumas dúvidas até sobre o treinamento ou entrar no assunto mesmo de IPO, quais são os desafios que as empresas vêm enfrentando no decorrer do tempo, quais são as dificuldades do processo de quem está no pós-IPO, no pré ou já passou por IPO ainda também. A gente vai bater um pouco desse papo com o Caio. Fala, Caio, boa tarde, tudo bom? Fala, João. Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo certo. Eu acho que a gente já pode dar início, tudo bem? Tá bom, fechado. Então vamos lá, gente. Acho que hoje a ideia aqui é tirar dúvida mesmo, então a gente não tem um grande material aqui de discussão técnica, é mais esse encontro para citar o que que a gente abordaria, o que a gente vai abordar na nossa próxima turma do curso de IPO, tá? Então fiquem à vontade aí para fazer perguntas, que a ideia é esclarecer e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, né? Meu nome é Caio, eu sou sócio da KPMG, atuo na área de consultoria contábil e tenho o chapéu aqui de apoiar as empresas nessa jornada tão importante que é o IPO, tá legal? Então vamos lá, acho que é importante citar que a gente já está na sétima turma, né, do curso. A gente lançou essa turma, esse curso em 2021. A gente percebeu naquela grande onda de IPOs em 2021 que havia uma necessidade de tentar trazer mais clareza sobre o processo, né? A gente começou com uma abordagem muito do pós-IPO para aquelas empresas que tinham acabado de se tornar uma empresa listada, uma empresa aberta, e depois a gente expandiu para a jornada inteira do IPO, né? Então, quando a gente explicar o conteúdo programático do curso, vai ficar bem claro que a ideia é uma preparação bem abrangente, que vai desde o início, né, da decisão que a IPO é o meio pelo qual a companhia irá financiar o seu plano de expansão, o seu plano estratégico, como também como eu toco o dia a dia de uma empresa aberta. Então, eu diria que esse curso ele é amplo, ele pode ser útil tanto para um executivo contábil, financeiro, para um advogado que esteja apoiando uma empresa nesse caminho do IPO, mas também como algum executivo ou um gestor que tenha assumido agora uma posição numa empresa de capital aberto e querer entender um pouco mais as diferenças entre uma empresa fechada e uma empresa aberta, tá? Então, acho que ele tem esse leque bem abrangente e pode atender esses dois principais públicos aqui. Então, a ideia é isso, né? Antecipação, tá? Então, quando a gente pensa no jornada do IPO, é uma jornada bem instável, né? A gente fala que tem dois tipos de influência. A gente tem a influência da administração estar preparada e também tem a influência do mercado, né? Então, a preparação da companhia, dos executivos, isso é algo que está no nosso controle, né? A companhia se preparar, entender, criar as estruturas de governança, melhorar o seu financial reporting, isso é o que vale a pena a gente pensar e se dedicar. O mercado, muitas vezes, foge do nosso controle, né? Você tem dinheiro no mercado, tem apetite para os investidores colocar, fazer parte, apostar nessa transação de forma mais abrangente, tá? Então, é importante aqui antecipar, planejar até ter de fato, né, o IPO sendo concluído. E o nosso curso, ele contempla aí 20 horas de aula virtual. A gente também manda, né, a base que está por trás do conteúdo ministrado. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre novo mercado. A gente vai fazer um trabalho de curadoria para ter as informações que muitas vezes estão dispersas em vários sites, né? Qual que é a regra da SEC para eu me listar na Nasdaq, né? Então, regras da Nasdaq para eu me qualificar como uma empresa que pode ser emissor na Nasdaq, na New York Stock Exchange, novo mercado da B3. Então, a gente vai compilar esses materiais e compartilhar com vocês ao longo do processo, para vocês terem também a fonte de informação para se aprofundarem naquilo que fizer mais sentido para vocês. Tá legal? Como é que funciona? Então, eu já dei alguns spoilers, né? Mas no primeiro módulo, seria o primeiro encontro, o primeiro dia, a gente
dar um overview sobre as diferenças entre fazer um IPO no Brasil e um IPO fora, né? Que é alguns conceitos importantes, por exemplo, o que é um Foreign Private Issuer, o que é uma Emerging Growth Company, o que diferencia ser um ou ser outro. E também a gente discute bastante sobre a decisão de se fazer um IPO ou não, em qual momento geralmente esse caminho ele é debatido. Eu costumo dizer que a gente tem algumas jornadas nas empresas, né? A primeira jornada é a empresa que está provando a sua tese ali, o dono, o empreendedor, colocou dinheiro próprio ou alavancou dinheiro de familiares e está tentando desenvolver um negócio. E a contabilidade só serve de fato para ser mais uma atividade e cumprir obrigações acessórias junto à receita, enfim. Então, a contabilidade está meio que de lado, vamos dizer assim, nessa primeira etapa, tá? Na segunda etapa, a gente tem a empresa que quer ser auditada. Então, já aprovei o meu negócio, estou indo bem, ou então preciso de uma DF auditada para captar dinheiro com um banco mais barato. Então, tem um segundo estágio de maturidade. E o terceiro estágio, né, uma companhia já aberta, com informações para o mercado, que quer melhorar o seu processo de financeiro, gerar informação mais rápida, útil para diversos investidores, pensando em ESG, né, pensando em AI. Então, passo, acho que um outro patamar da evolução aqui, pensando já numa empresa que tem executivos que não são donos, né? Então, geralmente, a gente vai falar sobre isso no primeiro dia e ver como o IPO se encaixa nessa jornada, tá? Então, geralmente a gente discute muito qual que é o tempo, Caio, para ficar pronto para o IPO. Eu preciso de quantos meses, quantos anos? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso nesse primeiro encontro, tá? Beleza. Segundo encontro, a gente começa a pensar no pré-IPO. Então, o que que a gente chama do pré-IPO? É a fase onde a companhia está se preparando para o primeiro arquivamento, né? Então, eu ainda estou naquela fase que eu não, não tão regulada, vamos dizer assim. Essa preparação ela pode demorar 12 meses, 2 anos, 5 anos, depende muito desse estágio de maturidade que eu comentei anteriormente, de onde a empresa está, né? Se eu sou uma empresa que eu não tenho DFs auditadas e quero fazer um IPO no Brasil, eu tenho que ter 3 anos de DFs auditadas. Então, eu preciso pensar nesse meu cronograma, quanto tempo vai levar para conseguir alinhar a expectativa com o meu controlador ou com o meu acionista, com o dono da empresa, porque ele às vezes vem com a ideia de fazer o IPO, mas a gente não tem clareza sobre a complexidade. Então, nesse segundo encontro, no módulo 2 que a gente chama de pré-IPO parte um, a gente vai pensar como é que eu monto o time do IPO e quais são as informações que eu preciso ter para eu conseguir começar a pensar numa linha temporal do trabalho que isso vai dar e qual que é o nível de esforço que vai exigir de cada um. Então, a gente vai comentar um pouquinho do papel do board, né, dos acionistas, do conselho de administração, vai falar sobre o papel do CEO, papel do CFO, quem são os advisors que vão apoiar a companhia nesse processo. A gente vai dizer, por exemplo, o que os advogados fazem, o que os bancos fazem, né, o que os auditores fazem. Então, aqui é tentar explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica e quem está envolvido e quando, tá? Então, o módulo 2 é isso. A gente até faz uma atividade em conjunto de preparar esse cronograma, né? A gente tem um serviço na firma que a gente chama de IPO Readiness, que é, de fato, mapear esse desafio, e a ideia é que vocês entendam como fazer isso dentro de casa e como montar esse cronograma, tá? Então, esse é o segundo módulo. A gente vai tentar construir esse plano de trabalho conjuntamente aqui. No módulo 3, a gente vai aprofundar dois assuntos super relevantes, né? Um deles, principalmente, se a ideia for fazer um IPO fora, né? Que é a parte de controles internos, né? Então, para a B3, por exemplo, a gente tem que ter algumas funções relevantes relativas a controles internos, compliance e auditoria interna, né? Então, essa função tem que estar estabelecida quando uma empresa pretende fazer um IPO na B3, novo mercado. Quando a gente pensa lá fora,
a gente tem toda a jornada que a gente chama de compliance com a Lei Sarbanes-Oxley, tá? Aqui vocês vão ver que os conceitos que a gente disse na primeira aula como Bloomberg Group Company vão ditar o ritmo sobre o quão complexo e quão urgente vai ser a jornada de adoção de compliance com a Lei Sarbanes-Oxley, tá? Dependendo isso vai definir o prazo que a gente tem. Então, a gente vai falar um pouco sobre controles internos, falar sobre SOX, quais são as sessões, quando tem que fazer cada certificação, o que que é, quem que é o responsável. Então, vai entrar profundamente aqui nesses dois aspectos e também falar um pouquinho sobre governança corporativa, né? Já comentei das funções de auditoria interna, compliance e riscos. A gente também tem que entender o que eu tenho que ter em termos de composição, estrutura de conselho, frequência de reunião, comitê de auditoria, financial expert no comitê de auditoria. Então, tentar debater um pouco com vocês como seria uma visão gráfica desse organismo de governança entre a diretoria executiva e órgãos, né, que apoiam os sócios, tá? Então, aqui é a Eliette Martins, que é minha sócia, que vai abordar esse assunto com vocês. Às vezes a gente muda um pouco a dinâmica, tá? Então não necessariamente vai ser um dia só de controles internos e SOX e um dia de governança, mas a gente pode trazer isso um pouco para o módulo 2 para não ficar às vezes tão concentrado essa discussão de governança no único dia, mas isso depende muito da dinâmica da turma. A gente vai analisar o perfil dos participantes para definir a melhor abordagem, tá? No módulo 4, aqui a gente aprofunda mais do que geralmente acontece na execução do IPO em si, tá? Então a gente vai entrar profundamente no papel dos bancos, como é que funciona o roadshow, como é que o que a gente prepara de informação para levar, a dinâmica de datas, né? Quando acontece, quantos países, quantos dias, qual que seriam boas práticas para definir o mandato dos bancos, para fazer o sindicato, né? Definir quem vai ser o coordenador líder. Então, o Guedes, também meu sócio que atuou no mercado financeiro, em um banco de fato que tinha esse chapéu de executar os IPOs, vai trazer um pouco do que acontece, como os bancos pensam para ajudar os participantes a escolher, né, o banco o que irá apoiá-los nessa jornada, tá? E também preparar os executivos aqui, principalmente CFOs e DRI, enfim, que vão participar do pitch com os investidores a entender a dinâmica e o que tem que ser feito de preparação. Eu vou puxar um pouco da agenda, né, de Comfort Letter, e também a gente traz um sócio de auditoria para falar um pouco do chapéu dos auditores externos e trazer temas que são pontos de atenção para fins de SEC e CVM, tá? Então a gente vai discutir um pouco da parte de Financial Reporting também, a importância de documentar os temas contábeis mais complexos, o que a gente pode fazer para conseguir, né, o máximo de conforto nas informações financeiras, falar um pouquinho do que está por vir, então, potencialmente falar um pouco de IFRS 18, o que isso muda na dinâmica de Comfort Letter, uma vez que os non-GAAP measures passem a ser incorporados, talvez parcialmente, nos próprios financial statements. E também a gente traz algum advogado para comentar um pouco sobre diligência, né? Às vezes é nosso time de forensic que comenta um pouco do background check que é feito pelos advogados. A gente também gosta de trazer colegas que atuam nos escritórios para trazer um pouco da visão do advogado do processo. Geralmente acontece nesse módulo e também no primeiro encontro, tá? Então, falar um pouco do que é a diligência, o que é esse processo que os bancos executam, né? Gente, dúvidas? Se eu falei algum termo em inglês, já peço desculpas, é força do hábito. Se não for claro, estou à disposição aqui para sanar. Eu vi que a Lucenir falou que é diretora financeira, e agradeceu aqui que a linguagem é abrangente, é essa a ideia, Lucenir. Então, a gente se controla aqui o máximo para ser um curso que atenda todos os níveis, né? Não seja tão complexo que alguém que está ainda se acostumando com esse tema e escuta a palavra IPO, né, se assuste, mas também para aqueles que já conhecem, já participaram de algum processo, tem um update técnico relevante, porque a regra está sempre mudando, né? Então é importante a gente saber que a gente tinha
a instrução 480, tinha a instrução 400, que estavam vigentes na última onda de IPOs lá em 2020 e 2021, e agora a gente não tem mais isso, a gente tem a resolução 80 e a 160, que introduziram mudanças substanciais no processo, tanto de oferta, mas também como no próprio forma de referência, que é o documento que a gente usa para fazer o registro, tá? Então, tem mais esse propósito, tem um update para quem fez no formato anterior. Então, a gente vai abordar as novas normas e dizer o que tem de principal diferença para a norma antiga. Tá legal? Beleza. No último encontro, aqui a preocupação é mais no pós-IPO, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre obrigações de reporte periódico e eventual. Então, uma vez que eu me torno uma empresa aberta e tive o apoio de banco, advogado, discussão com auditor externo, fiz o IPO, agora estou por conta própria, né? Então, como é que eu antecipo as demandas que vão surgir e que construo novos processos para atender essas demandas? Então, esse aqui é um pouco o foco do módulo 5, onde o Guedes também volta e fala um pouco sobre capital, né? Uma vez que eu levantei os recursos da oferta, né? Fiz o IPO, vendi uma parte das minhas ações e agora tenho uma injeção de caixa. Parou por aí? O que que eu posso fazer uma vez que eu tenho ações líquidas no mercado? Como é que eu faço arbitragem desse papel? Como é que eu trabalho melhor o meu capital, o meu caixa aqui? Então, ele vai trazer um pouquinho sobre quais são as principais estratégias adotadas pelas companhias pós abertura de capital para conseguir maximizar o retorno dos acionistas, tá? Então, assim, basicamente, esses são os 5 módulos. Então, vocês vão ver que a preparação leva muito mais tempo que o próprio IPO em si. E eu acho que isso, para mim, para a gente é chave. É por isso que a gente enfatiza que o mindset desse curso é planejamento e antecipação. Que de fato a gente entende, na nossa experiência, apoiando, né, em IPOs, que se o tempo ele é bem distribuído ao longo da jornada, o processo ele se torna mais fácil. Ele nunca é simples, né? Ele nunca vai ser fácil, mas ele se torna um pouco mais fácil se a gente consegue antecipar os principais assuntos, né? Principalmente com auditoria externa, acho que é importante ter esse alinhamento prévio, esclarecer todos os assuntos que tem que esclarecer, formalizar muito bem as conclusões, ter uma visão muito clara sobre o business da empresa, né? Quem são os competidores, com quem o investidor vai me comparar. Então, isso tudo vai ser fundamental para que o processo de IPO em si, uma vez que você tenha interações com bancos e advogados, ele flua da melhor forma possível, tá? E aqui eu estou sozinho hoje, mas o time ele é grande. Eu queria enfatizar principalmente o Guedes e a Eliette como principais parceiros, mas a gente tenta sempre trazer também alguém de mercado. A B3 já veio algumas vezes falar também com a gente, já trouxe clientes que fizeram a IPO recentemente para compartilhar a experiência, traz advogados. Então, cada turma é uma turma, depende muito das preocupações, do momento de mercado. A gente vai definindo quem a gente consegue agregar nesse curso para trazer o melhor do conteúdo para vocês, tá? Informação bem relevante, mas o core aqui seria eu com o chapéu mais de contabilidade e compliance com auditoria externa, o Guedes com a visão de capital advisory, venture capital, como é que os bancos pensam e como é que a gente planeja estrategicamente a transação, e a Eliette com o chapéu de controles internos e governança corporativa. Esse é o nosso dia a dia, a gente faz isso o tempo inteiro e a gente tem essa turma para compartilhar um pouco desse conhecimento, essa experiência com vocês, tá? Bom, era isso que eu tinha de conteúdo para trazer esse overview sobre como vai ser o curso, mas é óbvio que eu diria que o ponto fundamental, né, do curso, e principalmente é um perfil meu, eu gosto muito de estimular a participação. Então a gente tem alguns exercícios, a gente faz breakout room, a gente quer ter essa dinâmica, também gerar networking, né? É um curso virtual. Fica mais difícil fazer um networking, mas a gente vai dar a oportunidade de se apresentarem, se conhecerem. Eu trabalhei no mercado também, então eu sei quanto é importante conhecer pessoas que estão enfrentando o mesmo desafio e compartilhar essas dúvidas, saber para quem que eu posso pelo telefone ligar para discutir de repente um tema específico do meu setor. Então,
Até aproveitando aqui, a gente que está junto agora, fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu vi que a Lucinir fez algumas perguntas também. Aí, João, se puder me ajudar a responder as datas do treinamento, acho que é Sim, sim, ótimo. perfeito. Bom, temos aqui, o curso ele vai começar agora, em maio, né? Então, são aí esses 5 encontros que o Caio passou, etapa por etapa. Ele vai acontecer no dia 5, no dia 15, no dia 22, no dia 29 de maio e no dia 5 de junho. Será sempre às quartas, tá? Das 9 até às 13. Mas, pô, é um horário comercial, pô, vou estar trabalhando, vou estar em reunião. João, não consigo acompanhar esse treinamento nesse horário. A gente já pensando nisso, a gente tem uma plataforma, tá? Que todo o conteúdo que for ministrado pelo Caio e pelos outros instrutores vão ser gravados e disponibilizados também nessa plataforma. Então, assim, você consegue rever um conteúdo, caso queira, e também, se caso você quiser reforçar um conteúdo, desculpa, algum conteúdo que você perdeu e você quiser rever novamente, você consegue ver até 30 dias após o término do treinamento. Então, dá para você ver, rever ali de novo. E, claro, qualquer dúvida que surgir, pô, não conseguia entrar na metade das aulas, assistir quase tudo no formato gravado. Vocês podem estar assistindo, qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente leva essas dúvidas até o Caio, até a equipe dele, que aí retornam para vocês auxiliando aí em todas essas questões. Acho que é mais ou menos isso. Não, Alguém tem mais excelente, alguma João. dúvida? Caio, eu tenho algumas dúvidas que tem alguns clientes aí nossos que estão aqui, outros que Uhum, acabaram não entrando, mas aí a gente também pode repassar depois para eles esse link gravado, que perfeito. é a gente viu que o conteúdo, o assunto, ele é bem abrangente, né? Então, em teoria, a gente pode indicar esse curso tanto para a parte mais tática, a parte de gestores, e também para a parte mais técnica, de quem faz o processo de IPO. Como que é isso? Como que funciona? Para qual público que você indica? Olha, eu indico para todo mundo que quer ter um pouco mais de clareza. E o processo, ele de fato tem que saber quem gerencia o processo e quem executa. Então a gente vai entrar no detalhe sobre como prepara as documentações e a gente também vai trazer essa visão geral do processo e como ele acontece. Então, a gente geralmente tem conselheiro no treinamento e também tem analistas, tá? Então, historicamente, a gente teve esse público muito diverso e cada turma foi muito única, né? Eu diria que quando a gente tem um conselheiro na turma, a gente gera bastante interação e participação, né? Então, tive conselheiros de empresas de capital aberto que quiseram participar e trouxeram várias perguntas, questionaram as regras. Isso tornou o debate muito rico. Aí essa parte, talvez, para um analista, ele esteja mais preocupado com o foco dele, Uhum, mas também vai ser útil. ótimo. Uma outra questão também, que é até bacana, a gente viu que a gente tem a parte do pós-IPO, né? Então, alguns clientes que a gente tem aqui, grande parte tem capital aberto, né? Esse curso, de qualquer forma, ele serve para esse pessoal que já tem capital aberto. O capital aberto, no caso, seria somente para a Bolsa Brasileira. Como é que funciona essa parte do treinamento? Então, legal, né? O nosso foco é a jornada do IPO, tá? Então, entender o processo do início ao fim. E o fim é ser capital aberto. Então, no último encontro, a gente vai focar nessas obrigações. Mas é bom lembrar que uma empresa de capital aberto ela também faz follow-ons, e que tem uma similaridade bem grande com o que a gente vai discutir aqui, né? Então, entender vamos supor que eu sou um executivo que nunca fez o IPO, entrei numa empresa de capital aberto e quero saber como é que é o processo caso a companhia que eu atue decida fazer um follow-on. Então, acho que vai ser bastante útil essa discussão para ele entender a dinâmica e se preparar também em caso de um follow-on. Perfeito, bacana. Eu acho que basicamente a gente passou por algumas dúvidas aí das principais que surgem na interação com os clientes. Por aqui, né, pela parte de mercados. Eu não sei se tem mais alguém com algum tipo de dúvida, eu vou esperar até um pouquinho, porque tem um delay da pessoa escrever e cair aqui no chat, se caso alguém tiver alguma dúvida. Enquanto a pessoa digita aí, a gente aguarda aqui. Reforçar alguns pontos positivos aí dos nossos treinamentos como um todo, tá? Então, grande parte da cartela dos nossos cursos, elas são treinamentos ao vivo. A gente tem uma cartela também de treinamentos on demand, mas a maioria são treinamentos ao vivo. Um ponto que o Caio falou que é bem importante, que é a interação.
com os especialistas da KPMG. Acho que dá até para mim puxar até uma outra pergunta para o Caio. A gente vê, às vezes, alguns treinamentos ou cursos de IPO externos de algumas outras empresas. A gente entende, fazendo a pesquisa no mercado, a gente entende que a parte acadêmica, o pessoal que dá essa aula, ele é muito uma parte mais teórica. Qual que é essa diferença de uma pessoa, por exemplo, escolher um INSPER para fazer um IPO, um triplo de IPO, um INSPER, um BBEC, enfim, uma outra instituição, e escolher a KPMG? Qual que é a diferença? Lá tem, claro, tem o pessoal da parte teórica, né? E a gente tem um corpo mais técnico. A gente consegue ter essa distinção no conteúdo em si, na dinâmica em aula, Caio? Sim, João, acho que esse é o nosso grande diferencial, né? A gente não decidiu criar o curso para depois apoiar empresas a fazer IPO, a gente apoiou empresas e depois decidiu criar o curso. Eu confesso que até hoje eu me pergunto se eu não estou perdendo dinheiro dentro desse curso, porque no final depois as empresas não me contratam, né? Então eu prefiro ser pago como advisor e não como instrutor, sendo bem sincero. Então, o grande diferencial é esse. Por mais que a janela esteja fechada, algumas empresas acreditam que ela está quase que entreaberta. Então, eu estou discutindo, tenho propostas e projetos para começar de preparação para IPO esse ano. A gente faz isso todos os anos. Então, o grande diferencial nosso é tentar focar na prática e citando a parte teórica, né? Então, como eu comentei no início, a gente faz uma curadoria de conteúdo. Então, não esperem um slide cheio de conteúdo que não é isso que a gente vai oferecer, tá? Até para alinhar a expectativa, né? E se for uma questão que demande, né, vocês queiram um conteúdo para depois consultar, a curadoria que a gente faz é enviar para vocês está disponível no site da B3, no site da CVM, e não replicar isso no nosso material, tá? Então, nosso material é para gerar discussão e debate, que assim a gente entende que o aprendizado ele perpetua, né? Se eu citar a norma para vocês, a regra, no final vocês vão, na hora vai fazer sentido, depois de 2, 3 dias vocês vão falar, o que é aquilo mesmo, hein? O Caio falou, não vou lembrar. Então, acho que a vivência prática e ter esse relato de quem está fazendo isso, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Perfeito, Caio. Ficou bem explicado. Então, bom, seguindo aí, muita prática, então o Caio já deixou isso bem explicado para a gente, e a didática de aprendizado, né? Fácil entendimento, então, na verdade, é o que o Caio já tinha falado também, que é a parte de curadoria. Bom, acredito eu que seja isso. Eu vou deixar o meu contato no chat para vocês, se caso vocês quiserem entrar em contato. Pô, João, tem alguma dúvida, quer entender mais sobre o tema, quanto custa, qual dia vai iniciar? Putz, surgiu uma pergunta aqui que na live eu não tinha, eu quero encaminhar. Vou deixar o meu contato no chat aqui para vocês, tá? E aí vocês podem estar entrando em contato comigo através do e-mail, ou também a gente tem WhatsApp, telefone, vocês podem entrar em contato comigo também. Já adianto que também a gente vai fazer um preço especial para o pessoal que esteve presente aí, até para agradecer o tempo dedicado de vocês aqui com a gente. A gente sabe que o tempo, às vezes, não é muito fácil de dedicar. Tirar da agenda ali 30 minutinhos, 1 hora por dia, a gente sabe que é bem complicado. E aí a gente vai dar esse presente aí, digamos assim, para vocês. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu passo todas as informações certinho, tá? E reforçando o material da aula, do encontro aqui, a gente vai encaminhar para vocês. Eu mesmo, na verdade, encaminho para todos. E quiserem replicar também, perguntando alguma coisa, fiquem à disposição, tá bom? Eu acho que é isso. Quem quiser tirar dúvida também comigo, gente, mais técnica, eu vou mandar aqui para vocês o meu LinkedIn no chat. Tinha um QR Code no material, mas eu sei que passa muito rápido, às vezes não dá tempo. Quem quiser me adicionar, conversar, tiver mais dúvida, estou à disposição. Convidar para tomar um café na empresa, ouvindo com a PMG tomar um café também, é sempre bom receber vocês, estar com vocês presencialmente. Eu fico no Rio, hoje é feriado aqui, estou aqui com vocês, mas eu acabo rodando o Brasil inteiro. Se precisarem, só me procurar, tá? Perfeito, Caio. Muito obrigado aí pela participação também. Agradeço a todos. Qualquer dúvida, o WhatsApp também está no chat, o LinkedIn do Caio. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom, gente? Muito obrigado aí. Boa tarde a todos.